Que a graça de Deus, companhia do nosso Salvador Jesus Cristo, junto com o Espírito Santo, nos abençoe no meditar da sua santa palavra e venha conduzir também esse momento para que essa palavra ela chegue nos nossos corações. Amém. Na semana passada, nós começamos uma pequena série de mensagens sobre o tema da liberdade cristã. Baseado no texto de 1 Coríntios, capítulo 8, nós entramos um pouco do contexto daquele livro, da cidade, daquela congregação, e percebemos que eles estavam passando por um conflito muito sério. E o conflito era, eu posso comer carne que foi oferecida aos ídolos sem me contaminar com ela? A gente não pode se enganar que essa era uma questão muito importante dentro daquele contexto, porque era uma cidade com a ênfase da grande maioria das pessoas que cultuavam ídolos pagãos. Nós tinha naquela cidade gentios que recentemente haviam sido convertidos ao cristianismo. Paulo, então, com sensibilidade, afirmou que não havia problema a se alimentar de carne oferecida aos ídolos, pois nós reconhecemos que somente há um Deus, ídolos não existem. Mas afirmou, o fato de termos o conhecimento disso não nos faz livres de fazer qualquer coisa, ou de fazer aquilo que nós achamos que é certo. Ele diz, cuidado, para que essa liberdade que vocês têm não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Ou como ele vai dizer lá em Gálatas, que a liberdade de vocês não usem ela como desculpas para fazer o que vocês bem entendem. Por isso, no final do capítulo 8, ele diz, se o alimento faz com que meu irmão peque, nunca mais vou comer a carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Vejam a ênfase que o apóstolo Paulo oferece aqui. Essa era uma questão importante, estava afetando a fé daqueles irmãos que estavam conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. E na semana passada nós resumimos esse capítulo diante desse seguinte princípio: se tivermos que deixar de fazer algo em liberdade, na liberdade que Cristo nos concede, em amor ao nosso irmão, que nós possamos ceder. A vida eterna do meu próximo é muito mais importante do que gerar um conflito, ganhar uma disputa, uma discussão, ou pior, fazer alguém cair da fé. Eu digo que essa reflexão ela foi bem interessante porque ao longo da semana eu tive a oportunidade de conversar com muitos de vocês, inclusive, que mandaram recados, porque queriam desenvolver mais um pouco o conceito da liberdade cristã, as suas implicações, e foi interessante poder se aprofundar um pouco mais em relação nesse tema. E percebendo, talvez seja um dos grandes desafios que nós enfrentamos como filhos de Deus, como cristãos. Como é que nós usamos a liberdade cristã no dia a dia da nossa vida? E algumas questões me chamam a atenção quando o tema da liberdade cristã é colocado aqui diante de nós. E a gente tem extremos. Por um lado, alguns cristãos piedosos, eu digo assim, cristãos com coração genuíno, que desejam fazer a vontade de Deus, que desejam fazer aquilo que Deus requer de nós. Eles ficam apreensivos e temerosos se aquilo que estão fazendo está agradando a Deus, se eu fiz a melhor escolha ou se eu deixei de fazer aquilo que eu deveria fazer. Percebam que esse tipo de reflexão gera em nossos corações muito mais o peso da lei e da culpa de eu ter feito alguma coisa que não deveria ter feito, ou eu fiz algo que eu não deveria ter feito. E a gente não consegue descansar nos braços do Senhor, ou, na linguagem do apóstolo Paulo, viver satisfeito, ou ter satisfação em viver a liberdade que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Por outro lado, há também a realidade que alguns imaginam que
a liberdade é o sinônimo de independência. Ou seja, ninguém vai dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, ninguém vai orientar as minhas decisões, sou eu que vou fazer isso, eu que vou determinar a minha liberdade. Eu quero viver de forma livre. Mas, meus irmãos, a liberdade cristã, que é o tema da nossa reflexão, não é uma forma de vivermos independentes de Deus e do próximo. Eu digo muito pelo contrário. A liberdade cristã é vivermos dependentes da graça de Deus. E é isso que a gente quer compartilhar com os nossos irmãos, para que outras pessoas também possam viver na dependência da graça de Deus, na dependência da misericórdia de Deus nas suas vidas. Por isso, não é nem viver com a culpa se eu cumpri o meu papel, se eu segui determinadas leis, se determinados preceitos, e nem também dizer, olha, eu estou independente de Deus e do meu próximo, eu vivo sozinho. Não, nenhum e nem outro. Para que a gente possa refletir então sobre esse conceito da liberdade cristã, vamos continuar a leitura de 1 Coríntios capítulo 9, que vai nos ajudar a pensar sobre essa questão. E hoje o tema que surge do próprio texto é o direito de ceder. Antes de entrar no texto e ler alguns versículos, vale a pena a gente retomar. O capítulo 8, a gente vai ter que o apóstolo Paulo está endereçando um problema específico da congregação, que foi levado até ele. A questão de comer carne oferecida aos ídolos. Tem problema ou não tem problema? Como a gente viu, o apóstolo Paulo trouxe então a sua posição, falou sobre a liberdade dos cristãos, mas com responsabilidade. Para ficar mais claro, o capítulo 9 agora é como o apóstolo Paulo então aplica essa liberdade agora dentro do contexto da própria igreja de Corinto. Como é que o apóstolo Paulo aplicou a liberdade cristã dentro daquele contexto? É sobre isso que eu gostaria de refletir nesses próximos minutos. Então vamos retomar agora esses primeiros versículos para refletir sobre esse tema. Diz no versículo 16: eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é a minha obrigação. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço o meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Como pregador e apóstolo, Paulo, como descreve aqui, tinha a satisfação, a alegria de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que ele tinha como pregador do Evangelho. E a gente vai perceber por que ele abriu mão desses direitos. A gente poderia colocar sobre 3 questões, de uma forma bem simples e bem rápida. Primeiro, em Corinto havia uma cultura, e isso estava no contexto geral daquela cidade, de haver pessoas que usavam a oratória, a comunicação, para envolver as pessoas, ganhar as pessoas e também ganhar o seu sustento, ganhar então um salário através daquilo que anunciavam. Mas eles faziam de tudo, qualquer assunto, qualquer tema, eles usavam a retórica para ganhar as pessoas e eles também ganharam o seu sustento. Essa era uma situação que estava acontecendo e estava presente naquela comunidade, naquela cidade. Então, em virtude disso, Paulo abriu mão de receber salário, receber o sustento, para que a mensagem do Evangelho não fosse confundida com aquele grupo que fazia de tudo e falava qualquer coisa para ganhar o coração e o bolso das pessoas. Além desse contexto cultural que é externo, dentro da cidade, havia outras 2 questões que eram situações internas da igreja.
que Paulo precisou também lidar com muito cuidado. Havia dentro da igreja duas culturas distintas, duas culturas muito diferentes. Como a gente bem sabe, os judeus, que eles viviam debaixo da lei de Moisés, e os não-judeus, que não orientavam a sua vida baseados nessa lei, que eram os convertidos. Paulo foi pregador desses dois grupos totalmente diferentes. E como é que o apóstolo Paulo lidou com essa situação, com esses dois grupos? Ele buscava o equilíbrio, para que a mensagem de Deus chegasse a ambos os povos, não só a um determinado povo, mas para ambos os povos. Qual foi a situação? Ser sensível, flexível, adaptar-se à realidade, diferente das culturas que estavam diante de si, especialmente diante daqueles que poderiam cair da fé, dependendo da ação e da atitude que o apóstolo Paulo tomaria. Por isso, se ele estava anunciando aos judeus, ele seguia os ritos da lei de Moisés, sem problema nenhum. Agora, se estava anunciando aos gentios, ele não precisava seguir ou viver baseado nessa lei. E para aqueles que já estão prestes a criticar o apóstolo Paulo, ele mesmo diz aqui no texto: eu faço tudo isso porque estou debaixo da lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? De forma simples, a gente poderia dizer que a lei de Cristo é a lei da compaixão, é a lei do amor. O apóstolo Paulo coloca aqui de uma forma muito simples, ele diz assim: eu faço tudo isso porque estou debaixo da lei de Cristo, porque quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. O que Paulo está demonstrando é que ele tem o direito, por exemplo, de receber o salário. Cristo não impede isso, a palavra de Deus não impede, nem as igrejas, nem a própria igreja lá da cidade de Corinto. Mas para que outros não venham a se perder, ou para que o evangelho não venha a se perder, em função dessa questão, ele se absteve de receber salário. Mas não significa que ele não recebia salário, mas significa que outras congregações, como ele vai dizer em 2 Coríntios, as congregações da Macedônia perceberam a sensibilidade dessa questão ali naquela cidade, e era a congregação de Macedônia que apoiava a missão ali na cidade de Corinto. Paulo também foi sensível a esses dois grupos, judeus e não judeus, sempre baseados na lei do amor. Me parece que a maneira do apóstolo Paulo agir estava em se colocar no lugar do outro, em entender um pouco mais aquilo que o outro está passando, aquilo que o outro está sentindo. Não julgar logo de cara, mas estar ao lado, compreender as dificuldades, amar aquelas pessoas a qual nosso Deus ama também. E o nosso Deus, em Cristo, morreu para salvá-los também. E se tiver a situação onde eu preciso abrir mão de alguma coisa, eu vou usar esse direito que eu tenho, em amor, para que um dia eu possa celebrar com anjos e arcanjos de toda a companhia celeste a festa eterna. Mas talvez para aqueles que estão pensando, tá bom, então eu preciso abrir mão de tudo, não. Por algum tempo, e isso a gente vai perceber na vida do apóstolo Paulo, também na dinâmica da fé. Ele abria por algum tempo mão ou cedia algumas situações para que aquelas pessoas que antes estavam vivendo sob o jugo da lei, pudessem conhecer o Evangelho e viver nessa liberdade que Cristo oferece. Era uma oportunidade de também ensiná-los o caminho do Salvador. Quando o tema da liberdade cai nos nossos colos, quando a gente começa a refletir um pouco sobre isso, eu creio que a gente fica assustado. Eu fico um pouco assustado. Fico um pouco temeroso em relação a esse tema. Por quê? Porque não há receita, não há um passo a passo, não há prescrições, e isso pode nos deixar um tanto aflitos, porque se eu tiver que lidar com uma situação um pouco mais complexa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou responder diante dessa situação? Não parece para você que Deus está dando um cheque em branco para nós e dizendo, olha, aproveite, compre o que você quiser, gaste o que você quiser,
como você quiser, eu estou dando liberdade para você. Então, viva essa liberdade. Será que é isso que Deus está esperando de nós? Ou Deus está nos ensinando através do apóstolo Paulo? Tem um texto de Martim Lutero, muito interessante, de um livro da liberdade cristã que ele escreveu. E tem uma das frases mais conhecidas dele, mas também uma das mais difíceis, uma das mais complexas. Ele diz assim: um cristão é senhor livre sobre todas as coisas e não está sujeito a ninguém. E a frase seguinte ele diz: um cristão é servidor de todas as coisas e está sujeito a todos. Como assim? Como o cristão pode ser livre sobre todas as coisas, não está sujeito a ninguém e ao mesmo tempo está sujeito a todas as pessoas e a todas as coisas? Não é um pouco contraditório isso? Mas a gente leu o versículo que o apóstolo Paulo ele diz: sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. A pergunta que podemos fazer aqui neste momento é: onde está baseada a tua liberdade, a minha liberdade, a nossa liberdade como filhos de Deus? Aonde está baseado? Qual que é o fundamento dessa liberdade? Uma resposta muito simples e direta é: na palavra, no Evangelho, em Jesus Cristo. Como filhos de Deus, como embaixadores de Cristo e cidadãos dos céus, por conhecermos o Evangelho de Deus, por termos sido acolhidos na fé cristã, por querermos que mais pessoas venham ser recebidas nessa família e sejam recebidas na família eterna, eu me coloco como servo, eu me coloco como servo de Cristo. A pergunta que fica, e talvez essa é a lei mais pesada que esse texto vai colocar diante de nós: estou disposto a abrir mão de algo para que o meu irmão chegue à fé no Salvador Jesus? Estou disposto a fazer isso? Em várias situações na vida a gente se pergunta, e eu ouço bastante esse tipo de pergunta também, se como cristãos podemos ir a um determinado local, agir dessa ou daquela maneira, se podemos falar ou devemos ficar em silêncio, se devemos votar nesse candidato ou devemos votar naquele, se podemos nos envolver em assuntos polêmicos ou não devemos nos envolver em assuntos polêmicos. Gente, se a gente for mencionar, vocês sabem, a lista é grande. A gente vai ter várias situações. Eu posso fazer isso? Não posso? Como eu posso fazer isso? De que maneira eu posso fazer isso? Se tentarmos seguir alguma lista, algum padrão, nós vamos nos frustrar, porque isso significa colocar Deus dentro de uma caixa, e assim, dessa maneira que Deus vai se agradar das suas obras. O caminho da liberdade não se baseia no que eu posso fazer, no que eu tenho condições de fazer, mas o caminho da liberdade se baseia naquilo que Deus fez por mim e por você, lá na cruz. Cristo Jesus colocou de lado os seus direitos como Deus Todo-Poderoso. Em humildade se fez um de nós, cedeu inúmeras vezes com os fracos na fé, a fim de que eles pudessem conhecer o caminho, a verdade e a vida, que pudessem conhecer a salvação e que pudessem ser salvos. Ele não julgou, mas acolheu. Foi sensível nas dúvidas e auxiliou nas aflições daqueles que estavam sofrendo. Jesus foi em busca dos desprezados, dos que estavam sofrendo, dos marginalizados, não se importou com as críticas. Diante de acusações injustas, ficou muitas vezes em silêncio. Lavou os pés dos discípulos, ceou, jantou com aquele que o trairia naquela mesma noite. Jesus não precisava ter passado por isso, mas cedeu por você, por mim, por nós. Jesus carregou os nossos pecados, carregou a nossa cruz. Ele sofreu em nosso lugar. Mas a boa notícia, o Evangelho,
é que ele não ficou na cruz, não ficou na tumba, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou para dizer a todos nós, não somente para aquele tempo, mas para todos os tempos, comissionou a sua igreja para dizer aos corações quebrantados: eu te salvei, você é meu, eu te perdoo. E por causa desse perdão, hoje você tem a liberdade de viver em amor, de servir com alegria. Eu te dou a liberdade de viver de viver em amor uns com os outros. Paulo foi chamado a assumir o seu ofício de apóstolo. Se a gente conhecer, e vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, ele foi tirado das trevas, ele perseguia cristãos, ele torturava pessoas e foi trazido para o mundo da luz, onde através das suas ações, da sua vocação, trouxe pessoas para dentro da família da fé, para dentro, da luz. E dentro da sua função como pregador e como apóstolo, precisou lidar com situações muito difíceis e complexas, como usar a liberdade cristã diante de Deus e também diante do nosso próximo, servindo ao próximo e servindo a igreja. Nós também recebemos um chamado da parte de Deus. Todos nós temos um chamado. E é muito interessante que o apóstolo Paulo usa nesse texto um termo chamado oikodomia, que significa mordomo. Mordomo significa que você cuida de algo que não é seu. Alguém te confiou algo para que você cuide disso, como se fosse seu. Você cuida disso que lhe foi confiado. A pergunta que a gente faz é: o que Deus me tem confiado para fazer? Quais são as coisas que Deus tem encarregado, deixado na minha vida? Às vezes nós não damos conta das nossas vocações. Às vezes nós achamos que a nossa vida é tão simples, tão comum, ou talvez tão bagunçada, que a gente não percebe que Deus está atuando, e Deus nos deu a liberdade de poder servir em amor também ali, no dia a dia da nossa vida. O que Deus te confiou? Você é um pai? Deus te confiou filhos para cuidar, para se preocupar. Você é marido? Deus te confiou uma esposa? Você é esposa? Deus te confiou um marido? E assim, diante de toda a realidade da nossa vida, no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, o que Deus tem te confiado para fazer? É ali que a liberdade cristã, ela é vivida e é colocada em prática. Queridos amigos na fé, porque Cristo vive em nós, porque somos batizados em seu nome, porque a chama da fé foi colocada em nossos corações, todos nós temos o desejo de que pessoas sejam trazidas ao Evangelho e que pessoas sejam salvas. Por isso, nessas situações, se eu tiver que ceder alguma coisa, se eu tiver que abrir mão de algo, ou se eu tiver que fazer algo a mais, com alegria, com satisfação, sem peso algum no nosso coração, nós vamos fazer, nós vamos ceder, para que aquela pessoa possa conhecer a Jesus, ou para que aquela pessoa não caia da fé. Pois a nossa recompensa, ela não está baseada aqui nesta vida, porque as coisas deste mundo, elas são corrompidas, elas se estragam. Mas as coisas do céu, as promessas que Ele nos dá, isso sim é eterno, isso sim é para todos sempre, isso é para a glória eterna. Lá no novo céu e na nova terra, todas as lágrimas serão enxugadas e todas as angústias serão consoladas. Por isso, a minha oração é para que o Santo Espírito permita com que possamos usar essa liberdade com um sincero desejo de que mais pessoas sejam salvas, com que mais pessoas possam celebrar a festa eterna. Amém. Que a graça de Deus possa cuidar de cada um de nós em Cristo Jesus. Amém.